Por favor, Rick, estás a assustar o bebê. O grito de Charlotte rasgou a noite quando o cristal se estilhaçou contra a parede de mármore importado da cozinha imaculada. Charlotte Hartwell, grávida de 7 meses, estava de pé na sua casa de $1 milhão, a ver o rosto do marido transformar-se em algo que já não reconhecia. A discussão tinha começado por algo tão simples: planos para o jantar. Ela queria ficar em casa, com os pés inchados elevados, talvez pedir comida e ver um filme. Rick insistia que fossem ao baile de beneficência no centro, completo com contactos e as suas cuidadosamente orquestradas aparições públicas. Mas aquilo não era realmente sobre jantar. Era sobre controlo. E o aperto de Rick à volta do seu pescoço vinha se apertando como um laço há meses. Não sejas tão dramática, Charlotte, rosnou Rick, usando seu nome completo como uma arma. Só a chamava de Charlie quando queria alguma coisa. Estás a carregar o meu herdeiro. Porta-te como se isso importasse. O primeiro empurrão apanhou-a desprevenida, fazendo-a tropeçar para trás contra a ilha da cozinha. As mãos voaram instintivamente para a barriga, protegendo a vida que crescia dentro dela. Aos 29 anos, Charlotte pensava que entendia o que significava o casamento, o que era o amor. 5 anos com Rick tinham corroído lentamente essa noção. Rick, por favor, sussurrou, sentindo a filha dar pontapés frenéticos dentro dela. Até o bebê parecia sentir o perigo. Não posso sair esta noite, as minhas costas estão a matar-me, e a doutora Stone disse que eu precisava de descansar mais. A sua gargalhada foi fria, calculada. A doutora Stone trabalha para mim, lembra-te. Eu pago-lhe as contas. Ela dirá o que for preciso para manter a minha esposa saudável o suficiente para produzir filhos saudáveis. O segundo empurrão foi mais duro, mais deliberado. A anca de Charlotte bateu no balcão de mármore com um estalo doentio que ecoou pela cozinha enorme. A dor disparou-lhe pelo lado, e ela arquejou, uma mão a agarrar a barriga, a outra a segurar-se ao balcão para se apoiar. Foi então que os dedos de Rick se enredaram no seu cabelo ruivo e puxaram-lhe a cabeça para trás, forçando-a a olhá-lo. O aperto era tão forte que lhe trouxe lágrimas aos olhos, tão forte que sentia cada fio a soltar-se do couro cabeludo. Algo dentro de Charlotte quebrou. Não era medo, esse tinha sido seu companheiro constante durante meses. Era a clareza, afiada e súbita como vidro partido. O telefone já estava na sua mão trêmula. 911, 3 números que mudariam tudo. É agora, sussurrou para a filha por nascer, sentindo os fortes pontapés de protesto contra as costelas. É aqui que acaba. O telefone tocou uma vez. 2 vezes. A expressão de Rick passou da fúria à confusão quando percebeu o que ela estava a fazer. Charlotte, mas que raio! 911, qual é a sua emergência? A voz do operador crepitou pelo altifalante, profissional e calma. O aperto de Rick no cabelo dela intensificou-se, mas Charlotte falou na mesma, a voz surpreendentemente firme apesar do terror a percorrer-lhe as veias. O meu marido acabou de me agredir. Estou grávida de 7 meses e preciso de ajuda imediatamente. O rosto de Rick empalideceu, depois ficou vermelho, e depois algo pior, calculista. Charlotte viu, em tempo real, a transição do homem que a agarrava pelo cabelo para o magnata tecnológico encantador que dava palestras TED sobre inovação e o futuro da inteligência artificial. Charlotte, querida, disse ele, a voz de repente suave, ensaiada, estás com hormonas da gravidez. Sabes como ficas emotiva. Desliga o telefone. Mas Charlotte agora via-o claramente. Via cada presente caro que vinha com um pedido de desculpa. Cada viagem exótica que seguia uma má compreensão. Cada vez que ele a tinha convencido de que estava a ser demasiado sensível, ou dramática, ou hormonal. A voz do operador voltou a soar. Senhora, está aí? Está em segurança neste momento? A minha morada é 4721 Maple Ridge Drive, disse Charlotte, a voz a crescer mais firme a cada palavra. Urbanização Westfield Heights. Estou na cozinha. O meu marido está aqui comigo. Rick começou a andar de um lado para o outro, como um animal enjaulado, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Ela podia vê-lo a pensar, a calcular, a tentar descobrir como minimizar os danos à sua reputação. Tens noção do que estás a fazer? Estás a destruir tudo o que construímos juntos, sibilou Rick, mantendo a voz suficientemente baixa para que o operador não ouvisse. Pensa no futuro do bebê, Charlotte. Pensa no tipo de vida que lhe poderás dar sem mim.
Charlotte olhou em volta para os móveis de designer, o mármore importado, as fotografias profissionais da vida perfeita que decoravam cada superfície. A casa que, sem ela perceber, se tinha transformado de sonho em prisão. Estou a pensar no futuro dela, respondeu, com a mão livre pressionada de forma protetora contra a barriga. Ao longe, começaram a soar sirenes. Rick parou de andar de um lado para o outro, o rosto a passar por uma sucessão de emoções. Pânico, raiva, cálculo e, finalmente, aquele charme ensaiado. Senhora, os agentes estão a caminho, disse o operador. Fique em linha comigo até eles chegarem. Está ferida? Charlotte tocou o couro cabeludo, onde Rick lhe tinha agarrado o cabelo. Estava sensível, dolorido, mas não sangrava. Ele puxou-me o cabelo com força. Pode haver hematomas. E está grávida. 7 meses. O bebê tem estado a dar pontapés frenéticos desde que isto começou. Rick estava agora a olhar para ela, a expressão ilegível. 5 anos, murmurou, suavemente. 5 anos a dar-te tudo. Esta casa, aquele carro, aquelas roupas, aquelas joias. Tudo o que vestes fui eu que comprei. Tudo o que és, fui eu que criei. As sirenes estavam cada vez mais próximas. As luzes vermelhas e azuis começaram a refletir-se nas janelas panorâmicas, pintando as paredes brancas em cores alternadas. Charlotte caminhou até a porta da frente, o telefone ainda colado ao ouvido, Rick a segui-la como uma sombra. Senhora, os agentes já estão no exterior? Sim, disse Charlotte. E, sem hesitar, abriu a porta. Antes mesmo de baterem, 2 polícias estavam já na soleira. Uma mulher mais velha, de olhar bondoso e cabelo grisalho. Um homem mais novo, que parecia mal ter saído da formação. A mulher avançou. Senhora Hartwell, sou a detetive Maria Santos. Recebemos uma chamada de violência doméstica deste endereço. Fui eu, disse Charlotte, e as palavras pareceram-lhe um salto no vazio. Fui eu que liguei. Rick apareceu ao lado dela, de repente a imagem da preocupação. O fato caro impecavelmente engomado, o cabelo perfeitamente penteado, a expressão preocupada mas controlada. Agentes, eu sou Rick Hartwell, disse, estendendo a mão naquele gesto ensaiado que Charlotte já tinha visto milhares de vezes em reuniões de negócios. Acho que houve um mal-entendido. A minha esposa está grávida de 7 meses e as emoções têm estado bastante voláteis. Sabem como é. A detetive Santos não apertou a mão dele. Em vez disso, olhou diretamente para Charlotte. Senhora, precisamos de falar consigo em privado. Há algum sítio onde possamos conversar? Charlotte acenou e deu passagem aos agentes para entrarem em casa. Enquanto os conduzia até a sala de estar, viu-se ao espelho do corredor. Pálida, abalada, o cabelo desgrenhado onde Rick o agarrara, mas os olhos claros e determinados. Pela primeira vez em meses, reconheceu a mulher que a olhava de volta. A detetive Maria Santos atendia chamadas de violência doméstica havia 15 anos. Já tinha visto de tudo, as nódoas negras, as desculpas, a coreografia calculada do abuso que se desenrolava em salas como aquela. Mas algo em Charlotte Hartwell chamou-lhe logo a atenção. A maioria das vítimas estava em histeria ou completamente desligada, dissociada do trauma. Charlotte não era nenhuma das duas. Sentou-se na beira do sofá de couro italiano, as mãos a envolver a barriga grávida, e a voz firme ao relatar os acontecimentos daquela noite. A discussão começou por volta das 20h30, disse Charlotte, lançando um olhar ao relógio de pêndulo no canto. O Rick queria que eu fosse com ele a um baile de beneficência esta noite. Eu disse-lhe que estava demasiado cansada, que as minhas costas doíam e que precisava de descansar. O agente Tom Bradley, o polícia mais jovem, tomava notas enquanto a detetive Santos ouvia. Rick andava de um lado para o outro junto às janelas, o telemóvel a vibrar constantemente com o que Charlotte supunha serem mensagens de amigos e sócios de negócios que tinham ouvido as sirenes. Senhora Hartwell, disse a detetive Santos, suavemente. Na chamada disse que o seu marido a agrediu. Pode descrever exatamente o que aconteceu? Charlotte respirou fundo, sentindo os fortes pontapés da filha contra as costelas. Ele empurrou-me 2 vezes. A primeira apanhou-me de surpresa. Tropecei para trás e tive de me segurar à ilha da cozinha. A segunda foi mais forte. Bati com a anca no balcão. Ergueu ligeiramente a camisa, revelando uma nódoa negra já a formar-se sobre o osso da anca.
A detetive Santos fotografou-a com uma câmera profissional, enquanto o agente Bradley continuava a escrever. Depois do segundo empurrão, agarrou-me o cabelo, continuou Charlotte, tocando inconscientemente o couro cabeludo. Puxou-me a cabeça para trás e segurou-a enquanto me falava. Foi aí que liguei para o 112. Detetive, preciso de corrigir algo aqui, interrompeu Rick, parando a sua marcha. A Charlotte tem estado sob imenso estresse com a gravidez. As hormonas estão a afetar-lhe o juízo. Eu nunca agredi ninguém. Estava apenas a tentar acalmá-la. A detetive Santos já ouvirá variações desse discurso centenas de vezes. Virou-se para Rick com a expressão paciente de quem dominava a arte de deixar as pessoas revelarem-se por si próprias. Sr. Hartwell, onde estava exatamente quando a Sra. Hartwell fez a chamada de emergência? Estava mesmo ali com ela, obviamente, a tentar convencê-la a desligar e a discutir isto racionalmente. E não tentou impedi-la de ligar. O maxilar de Rick contraiu-se quase imperceptivelmente. Disse-lhe que estava a exagerar, que chamar a polícia era desnecessário. A detetive Santos acenou e fez uma nota. Depois voltou-se novamente para Charlotte. Sra. Hartwell, alguma vez aconteceu algo parecido antes? Charlotte hesitou. Aquele era o momento que mais temia. Uma vez ditas as palavras, não haveria volta atrás, não poderia fingir que estava tudo bem. Não exatamente assim, disse devagar. Mas o Rick tem formas de controlar as situações. De me controlar. Como, por exemplo? Charlotte olhou para Rick, que a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ele monitoriza as minhas chamadas telefônicas. Instalou aplicações de rastreamento para saber sempre onde estou. Controla todas as nossas finanças. Eu não tenho acesso às contas bancárias ou aos cartões de crédito sem a aprovação dele. Isso chama-se ser responsável com o dinheiro, interveio Rick. A Charlotte nunca foi boa a planear finanças. Eu trato dos investimentos, das contas, do nosso futuro financeiro. Quando começou esse arranjo financeiro? Perguntou a detetive Santos. Há cerca de 2 anos, admitiu Charlotte. O Rick disse que seria mais simples se ele gerisse tudo. Disse que eu poderia focar-me noutras coisas. Como o quê? Charlotte percebeu que não conseguia responder. Em que se tinha focado, de facto, nos últimos 2 anos? Em decorar a casa segundo as especificações de Rick. Em ir a eventos sociais onde sorria e acenava enquanto ele fazia contactos. Em tentar engravidar porque Rick queria um herdeiro. Eu costumava trabalhar, disse de repente. Era executiva de marketing na Davidson Communications. Eu era boa no meu trabalho. Quando é que deixaste de trabalhar? Há 3 anos, respondeu Charlotte. O Rick disse que seria melhor para nossa relação se eu não tivesse o estresse de uma carreira. Disse que ganhava dinheiro suficiente para os dois. A detetive Santos fotografou a nódoa negra no couro cabeludo de Charlotte, onde Rick lhe tinha agarrado o cabelo, e depois examinou a cozinha, onde tinha ocorrido a primeira agressão. Anotou a marca fresca na parede de mármore, onde algo a tinha atingido, e os pedaços espalhados do que parecia ser um copo de cristal caro. Sr. Hartwell, disse ela, regressando à sala de estar, como explica os danos na cozinha? A compostura de Rick vacilou por um momento. A Charlotte atirou um copo. Estava histérica. Na verdade, disse Charlotte em voz baixa, atiraste-o contra a parede atrás de mim. Senhora Hartwell, tenho de lhe fazer uma pergunta difícil, disse a detetive Santos, sentando-se em frente dela. Sente-se segura a ficar nesta casa esta noite? Charlotte olhou em volta para a casa multimilionária, os móveis de designer que Rick tinha escolhido, a coleção de arte que ele tinha reunido, a vida que ele tinha construído em torno de ambos como uma gaiola elaborada. Pensou em dormir na mesma cama com o homem que lhe tinha puxado o cabelo e empurrado enquanto ela carregava o filho dele. Não, disse simplesmente. Não me sinto. O telefone de Rick tocou, e ele lançou-lhe um olhar de frustração evidente. Isto é ridículo, agentes. A minha esposa está claramente a ter algum tipo de episódio emocional relacionado com a gravidez. Ela tem consultado uma terapeuta por causa da ansiedade, a doutora. Tenho lutado contra medos que, ao que parece, são racionais, disse Charlotte, a voz a ganhar força. Medos de que o meu marido me possa magoar. A detetive Santos levantou-se.
Sr. Hartwell, com base no depoimento da Sra. Hartwell e nas provas físicas que observamos, vou detê-lo por violência doméstica. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo no canto. O rosto de Rick passou pela descrença, pela raiva e, finalmente, pelo cálculo frio. Detetive, está a cometer um erro grave, disse, enquanto o agente Bradley se aproximava com as algemas. Eu sou o Rick Hartwell. Emprego mais de 300 pessoas nesta cidade. Faço parte do conselho do hospital, do conselho de artes e do comitê de desenvolvimento econômico do presidente da Câmara. Uma chamada do meu advogado e amanhã estarão a investigar infrações de estacionamento. A detetive Santos já tinha ouvido aquele discurso antes também. Sr. Hartwell, tenho direito de permanecer em silêncio. Enquanto os direitos de Miranda eram lidos, Charlotte viu a fachada cuidadosamente construída do marido finalmente rachar por completo. O charme evaporado, substituído por fúria crua. Nunca sobreviverás sem mim, Charlotte, rosnou ele, quando as algemas se fecharam. Tu não tens nada. Tu não és nada. És uma universitária desistente que nem sequer conseguiu manter um emprego numa firma de marketing de segunda categoria. Sem o meu dinheiro, sem as minhas ligações, não és ninguém. As palavras atingiram-na como golpes físicos, desenhadas com precisão cirúrgica para destruir o que restava da sua confiança. Por um momento, Charlotte sentiu a onda familiar de dúvida, a voz na sua cabeça que sussurrava. Talvez ele tivesse razão, talvez estivesse a cometer um erro terrível. Mas então, a filha deu um pontapé forte contra suas costelas, como a lembrar-lhe por que estavam a travar aquela batalha. Charlotte levantou-se do sofá, todo seu 1,68 metros de altura, e olhou diretamente nos olhos de Rick. Então acho que vou descobrir quem realmente sou, disse. A esquadra, à meia-noite, parecia outro planeta. Charlotte estava sentada numa sala de interrogatório que cheirava desinfetante e café requentado, as mãos envolvidas numa chávena de esferovite com chamorno que alguém lhe tinha trazido. Pela pequena janela na porta, via os agentes a passar de um lado para o outro no corredor, as vozes no murmúrio baixo de assuntos oficiais. A detetive Santos voltou com uma pasta grossa de documentos e sentou-se à sua frente, à mesa metálica. As luzes fluorescentes eram duras, implacáveis, mas Charlotte sentia-se mais lúcida do que em meses. Sra. Hartwell, preciso que compreenda uma coisa, começou a detetive Santos. Estou nisto há 15 anos. Já vi centenas de casos de violência doméstica. E a maioria das mulheres na sua situação demora semanas, por vezes meses, a decidir se apresenta a queixa. A senhora ligou enquanto estava a acontecer. Charlotte mexeu-se na cadeira desconfortável, tentando encontrar uma posição que não pressionasse a anca magoada. Acho que finalmente deixei de arranjar desculpas para ele. Fale-me dessas desculpas. Charlotte fechou os olhos, recordando os últimos anos. Quando tinha começado? Quando é que a preocupação de Rick se transformará em controlo? A proteção em posse? Foi gradual, disse devagar. Ao início, achei querido que ele quisesse saber sempre onde eu estava. Dizia que se preocupava comigo, que me amava tanto que não suportava a ideia de me acontecer alguma coisa. E quando é que isso mudou? As aplicações de rastreamento apareceram no meu telemóvel há cerca de 18 meses. O Rick disse que era por segurança. E se eu tivesse um acidente de carro e não conseguisse pedir ajuda? As aplicações permitiam que ele me encontrasse imediatamente. A detetive Santos acenou, tomando notas. E quanto ao seu trabalho? Mencionou que trabalhava em marketing. Eu era boa nisso, disse Charlotte, e surpreendeu-se com a própria voz. Já me tinha esquecido de como era boa. Geria contas no valor de milhões de dólares. Supervisionava uma equipa de 12 pessoas. Ganhei prêmios. O que a fez desistir? Charlotte tocou a barriga, sentindo os movimentos inquietos da filha. O Rick disse que o estresse não era bom para nossa relação. Dizia que eu estava sempre cansada, sempre distraída com problemas de trabalho. Disse que, se o amasse mesmo, iria querer focar-me em construir a nossa vida juntos. E os seus amigos? Os colegas? A garganta de Charlotte apertou-se. Deixaram de ligar ao fim de um tempo. O Rick arranjava sempre planos quando me convidavam a sair, ou sugeria que os convidássemos cá e depois monopolizava a conversa a falar dos negócios dele. Eventualmente, os convites deixaram de aparecer. A detetive Santos inclinou-se para a frente. Charlotte, isso chama-se isolamento.
É um dos padrões clássicos de abuso. O agressor separa gradualmente a vítima da sua rede de apoio. Mas ele nunca me tinha batido antes desta noite, protestou Charlotte. Nunca sequer levantou a voz, na verdade. Só geria as coisas. Geria-me a mim. A violência física costuma ser a última escalada, não o primeiro sinal. O que descreveu, o controle financeiro, a vigilância, o afastamento de amigos e da família, são todas formas de abuso. Charlotte fixou os olhos no copo de esferovite entre as mãos. A minha mãe avisou-me há 2 anos, no jantar de Natal. Puxou-me de lado e disse que o Rick parecia demasiado controlador, que estava preocupada comigo. Eu fiquei tão zangada com ela. Disse-lhe que tinha inveja do nosso sucesso, da nossa felicidade. E quando foi a última vez que falou com a sua mãe? No ano passado. O Rick disse que a negatividade dela era má para o bebê, que precisávamos de nos rodear de energia positiva durante a gravidez. A detetive Santos entregou um lenço a Charlotte, quando as lágrimas começaram a escorrer-lhe pelo rosto. Não falo com a minha mãe há 8 meses, sussurrou Charlotte. Ela vai ser avó e eu nem sequer lhe enviei uma fotografia da minha ecografia. A porta abriu-se e o agente Brad lhe espreitou. Detetive, a advogada da senhora Hartwell chegou. Charlotte levantou os olhos, confusa. A minha advogada? Mas eu não liguei a ninguém. Um momento depois, entrou uma mulher alta, nos seus 50 anos, com uma pasta de cabedal e uma expressão de profissionalismo determinado, apesar da hora tardia. Senhora Hartwell, sou Sarah Shen, advogada da Women's Legal Advocacy. A detetive Santos chamou-me. Represento vítimas de violência doméstica pro bono. Charlotte abanou a cabeça. Eu não posso pagar uma advogada. O Rick controla todo o nosso dinheiro. É exatamente por isso que estou aqui, disse Sarah, sentando-se numa cadeira. Charlotte, posso tratá-la por Charlotte? Não precisa do dinheiro do Rick para ter representação legal. Existem recursos disponíveis para ajudar mulheres na sua situação. A detetive Santos deslizou uma pilha de papéis pela mesa. Charlotte pensou na ex-namorada de Rick, Mônica, que tinha conhecido brevemente numa festa da empresa anos atrás. Mônica parecerá nervosa perto de Rick, quase com medo. Na altura, Charlotte presumira que fosse apenas o desconforto de ver um ex-namorado com a nova parceira. Havia uma mulher chamada Mônica Stevens, disse, devagar. Namoraram cerca de 2 anos antes de ele me conhecer. Quando a conheci, ela parecia assustada com ele, talvez. Mas eu achei que era só estranho ver o ex com outra pessoa. A detetive Santos e Sarah trocaram um olhar. Charlotte, disse Sarah, estaria disposta a ajudar-nos a tentar contactar a Mônica? Se o Rick tiver um padrão de abuso, isso pode fortalecer muito seu caso. Charlotte acenou, mas depois parou. E se ela não quiser envolver-se? E se já tiver seguido em frente e não quiser revisitar essa parte da vida dela? Essa é uma escolha dela, disse a detetive Santos. Mas pode ser que fique grata por alguém finalmente estar a responsabilizar o Rick. Quando Charlotte terminou de assinar a papelada, o telemóvel vibrou com uma mensagem. Depois outra. E outra. Todas de números que não reconhecia, amigos e colegas de negócios de Rick. Isto também é típico, disse Sarah, espreitando as mensagens. O círculo social do agressor costuma pressionar a vítima para retirar as queixas, para resolver em privado, para pensar na reputação e carreira dele. Charlotte leu uma das mensagens. Charlotte, aqui é o David Morrison do clube de campo. Espero que repense esta decisão precipitada. O Rick é um pilar da nossa comunidade. De certeza que o que aconteceu pode ser resolvido em privado. Outra. Charlie, é a Susan, do escritório do Rick. Todos aqui ficamos chocados com as notícias de hoje. O Rick fala com tanto carinho de ti e do bebê. Tens a certeza de que entendeste bem as intenções dele? Charlotte desligou o telemóvel e olhou para a detetive Santos. Como faço isto parar? Não responde a nenhum deles. Não se defende, não explica a sua decisão. A Sarah tratará de qualquer comunicação necessária. Sarah levantou-se e entregou-lhe um cartão de visita. Charlotte, preciso que compreenda uma coisa. Vai ser difícil. O Rick vai usar todos os recursos à sua disposição para desacreditar, para fazer parecer instável ou vingativa. Mas não está sozinha nesta luta. A detetive Santos juntou a papelada assinada.
Senhora Hartwell, tem algum lugar seguro para ficar esta noite? Charlotte olhou em volta para a sala de interrogatório estéril, depois para a barriga grávida de 7 meses. 24 horas antes, estava na cozinha de designer a discutir planos para o jantar. Agora estava sem casa, praticamente sem dinheiro e completamente dependente da bondade de estranhos. O abrigo para mulheres, disse em voz baixa. Posso levá-la lá, ofereceu a detetive Santos. É um bom lugar, Charlotte. A senhora e o seu bebê estarão seguras lá. Enquanto juntavam as coisas para sair, Charlotte viu-se no reflexo da janela da sala de interrogatório. O cabelo ainda desgrenhado do puxão de Rick. As roupas caras amarrotadas e fora de contexto. Mas os olhos, claros. Detetive, disse, enquanto caminhavam para o parque de estacionamento. Tenho mais uma pergunta. Qual? Acha que estou a fazer a coisa certa? A detetive Santos parou de andar e virou-se para ela. Charlotte, em 15 anos de trabalho, nunca vi uma mulher ligar para o 112 enquanto a agressão estava a acontecer. A maioria demora meses até ganhar coragem para fazer essa chamada. A senhora protegeu-se a si e ao seu bebê no momento em que mais importava. Acho que é a mulher mais forte que conheci este ano. Enquanto conduziam pelas ruas vazias a caminho do abrigo para mulheres, Charlotte percebeu que, pela primeira vez em meses, ela não tinha medo do que o amanhã pudesse trazer. Estava aterrorizada, sim, mas não com medo. Havia uma diferença. E essa diferença parecia liberdade. O abrigo para mulheres parecia um condomínio comum visto de fora. Tijolo bege, pequenas varandas, um parque infantil visível no pátio. Charlotte já tinha passado por edifícios semelhantes centenas de vezes sem imaginar que um dia poderia precisar dos seus serviços. Por dentro, a sala comum estava pintada em cores suaves e mobilada com sofás confortáveis, escolhidos claramente pela durabilidade mais do que pelo estilo. Algumas mulheres estavam sentadas a ver televisão a altas horas da noite, os filhos a dormir em cobertores no chão. Levantaram os olhos quando Charlotte entrou com a detetive Santos, oferecendo pequenos acenos de compreensão em vez de curiosidade. Senhora Hartwell, sou a Janete Rodrigues, supervisora da noite, disse uma mulher nos seus 40 anos, de olhos bondosos e cabelos grisalhos nas têmporas. A detetive Santos avisou-nos. Temos um quarto pronto para si. O quarto de Charlotte era pequeno, mas limpo, uma cama individual, uma cômoda, uma cadeira junto à janela. A casa de banho ficava no corredor, partilhada com mais 3 mulheres. Depois de meses na mansão de Rick, com as suas casas de banho de mármore e closet de luxo, aquela simplicidade parecia estranha, mas não desagradável. Não trouxe nada comigo, percebeu Charlotte em voz alta. Sem roupas, sem artigos de higiene, nada. Temos artigos de emergência, garantiu Janete. Amanhã, se quiser, uma das nossas assistentes pode ajudá-la a organizar-se para ir buscar algumas coisas à sua casa. Mas, por esta noite, terá tudo o que precisa. A detetive Santos entregou-lhe o cartão pessoal. Ligue-me se precisar de alguma coisa, ou se lembrar de algo mais importante para o caso. E, Charlotte, descanse. Amanhã vai ser um grande dia. Depois que a detetive partiu, Charlotte sentou-se na cama estreita, a olhar para as paredes brancas. Do lado de fora, ouvia-se o trânsito da autoestrada e o som distante de uma televisão. Era tão diferente do silêncio sepulcral da casa de Rick, onde os únicos sons eram o zumbido dos eletrodomésticos caros e o tic-tac do relógio de pêndulo. A filha deu um pontapé forte nas costelas, fazendo Charlotte arquejar. Eu sei, querida, murmurou, acariciando a barriga. Está tudo diferente agora. Mas estamos seguras. É isso que importa. Janete bateu suavemente no batente da porta. Charlotte trouxe-lhe algumas coisas. Trazia um saco pequeno com artigos de higiene, uma camisa de dormir confortável e um pacote de bolachas. As bolachas são para os enjoos matinais, explicou Janete. Embora, aos 7 meses, talvez já não precise. Obrigada, disse Charlotte, aceitando o saco com gratidão. Janete, posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Quantas mulheres vêm para cá por causa dos maridos? Janete sentou-se na cadeira junto à janela. Cerca de 60% das nossas residentes estão a sair de casamentos ou relações de longa duração. Os outros 40% vêm de relações de namoro ou, por vezes, de situações familiares. E a maioria volta. A expressão de Janete foi doce, mas honesta. Algumas voltam.
Deixar uma relação abusiva é complicado, especialmente quando há filhos envolvidos, quando a mulher depende financeiramente, quando há ameaça sobre custódia ou estatuto de imigração. Mas, Charlotte, cada mulher que passa por esta porta é mais forte do que pensa que é. Eu não me sinto forte. Sinto-me aterrorizada. Isso é normal. Acabou de tomar uma das decisões mais difíceis que uma pessoa pode tomar. É natural sentir medo. Charlotte olhou pela janela para as luzes da cidade que se espalhavam à distância. Em algum lugar, Rick estava provavelmente numa cela, furioso e a planear o próximo passo. Em outro, a casa deles permanecia vazia, cheia de coisas caras que agora pareciam insignificantes. Janete, o que acontece agora? Quero dizer, na prática. Não tenho dinheiro, nem cartões, nem maneira de me sustentar a mim e ao bebê. Amanhã vai reunir-se com uma das nossas assistentes sociais. Ela vai ajudá-la a pedir apoio de emergência, cobertura médica para a gravidez e apoio habitacional para depois do nascimento. Existem recursos, Charlotte. Não vai ficar desamparada. Depois de Janete sair, Charlotte vestiu a camisa de dormir que lhe tinham dado e deitou-se na cama estreita. O colchão era firme, nada parecido com o de luxo a que se tinha habituado, mas sentia-se seguro de uma forma que a cama de Rick nunca tinha sido. O telemóvel, que ligou brevemente, mostrava 37 chamadas não atendidas e mais de 200 mensagens. Amigos de Rick, sócios de negócios, pessoas do círculo social, todos a querer saber o que acontecerá, todos a sugerir, subtil ou descaradamente, que repensasse as suas ações. Uma mensagem destacou-se entre as outras. Era de Hannah Walsh, a antiga melhor amiga e colega da Davidson Communications. Charlie, vi as notícias. Se precisares de alguma coisa, qualquer coisa, liga-me. Estou preocupada contigo há muito tempo. És mais corajosa do que imaginas. Charlotte ficou a olhar para a mensagem, lembrando-se de como ela e Hannah tinham sido próximas antes de Rick a convencer de que as amizades de trabalho eram superficiais e competitivas. Hannah tentará manter contato, mas Charlotte deixará a amizade esmorecer, acreditando nas insinuações subtis de Rick de que Hannah tinha inveja da sua felicidade. Outra mensagem chamou a atenção. Desta vez de um número que não reconhecia. Senhora Hartwell, aqui é o consultório da doutora Rebecca Stone. Vimos no relatório policial que está grávida. Se precisar de cuidados médicos ou tiver qualquer preocupação com a sua gravidez após o incidente desta noite, ligue-nos imediatamente, de dia ou de noite. Charlotte percebeu que ainda nem tinha pensado em como o estresse e o trauma poderiam afetar o bebê. Pressionou as mãos contra a barriga, à procura de movimento. A filha respondeu com um pontapé forte, que lhe trouxe algum alívio. A porta abriu-se devagar, e uma jovem, da idade de Charlotte, espreitou. Desculpa incomodar, murmurou. Sou a Maria. Estou no quarto ao lado. Ouvi-a chegar e quis saber se precisava de alguma coisa. Estou bem, obrigada. Sou a Charlotte. Maria entrou no quarto. Era pequena, de cabelo escuro e olhos inteligentes, que refletiam consciência. Primeira noite. Charlotte acenou. É a mais difícil, disse Maria. Depois fica mais fácil. Não fácil, mas mais fácil. Há quanto tempo está aqui? 3 semanas. Saí de casa depois de o meu namorado me partir o pulso. Disse que foi um acidente, que só me queria agarrar para me impedir de sair durante uma discussão. Maria levantou a mão, ainda num gesto leve. Sinto muito. Não sinta. Tenha orgulho. Teve a coragem de ligar enquanto estava a acontecer. Isso exige uma força incrível. Charlotte nunca tinha pensado naquilo como coragem. Tinha-lhe parecido desespero. Instinto. A reação automática de uma mãe a proteger o filho. Maria, posso perguntar-lhe uma coisa? Alguma vez se questiona se fez a escolha certa? Maria sentou-se na beira da cama. Todos os dias. Mas depois lembro-me que a última coisa que ele me disse, antes de eu sair, foi que da próxima vez garantiria que eu não conseguisse pedir ajuda. A violência não melhora, Charlotte. Só piora. Conversaram durante mais 1 hora, partilhando histórias, medos e esperanças para o futuro. Maria era professora, estava de licença desde o incidente, mas garantiram-lhe que teria o emprego de volta quando estivesse pronta. Tinha família na Califórnia que a ajudava com as despesas legais. As assistentes daqui são incríveis, disse Maria, preparando-se para regressar ao quarto.
Ajudaram-me a perceber que o que aconteceu não foi culpa minha e que eu mereço melhor. Também a vão ajudar. Depois de Maria sair, Charlotte ficou deitada na escuridão, a ouvir os sons estranhos do abrigo acalmar-se. Vozes de mulheres em outros quartos, tosses de crianças, o elevador a soar enquanto a supervisora da noite fazia as rondas. Pensou em Rick, provavelmente acordado na cela, a planear a sua estratégia legal. Pensou na casa deles, vazia e fria, cheia de coisas caras que esperavam na escuridão. Pensou na vida que tinham planeado juntos, os baby chovers que já não aconteceriam, o quarto do bebê decorado em amarelos e verdes suaves, o futuro que parecia tão certo apenas 24 horas antes. Mas, acima de tudo, pensou no momento em que discou 911. O momento em que escolher a segurança da filha acima de tudo. Aquele momento tinha mudado tudo. Tinha lhe revelado uma força que não sabia possuir. O telemóvel vibrou com uma última mensagem da noite. Esta era da mãe dela, Charlotte. Não sei o que está a acontecer, mas seja o que for, eu amo-te e estou aqui, se precisares de mim. Liga-me quando estiveres pronta. Mamã. Charlotte fechou os olhos e sentiu as lágrimas a escorrer-lhe pelas faces, não de tristeza ou de medo, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, não estava sozinha. Charlotte acordou com a luz do sol a entrar pelas janelas desconhecidas e o som de crianças a brincar no pátio lá embaixo. Por um momento, esqueceu-se de onde estava, esperando ver o quarto moderno de Rick, com a parede de janelas viradas para o relvado perfeitamente cuidado. Em vez disso, viu paredes bege e uma pequena cômoda, e a realidade voltou com força. O primeiro pensamento foi para o bebê. Colocou as mãos sobre a barriga e esperou, prendendo a respiração até sentir o movimento familiar. A filha estava bem. Uma leve batida à porta interrompeu a sua avaliação matinal. Charlotte, sou a Janete. Estás acordada? Entra. Janete entrou com uma chávena de chá e uma expressão preocupada. Como dormiste? Melhor do que esperava, admitiu Charlotte, aceitando o chá com gratidão. Que horas são? Pouco depois das 9. Perdeu o pequeno almoço no refeitório, mas guardei-lhe uns bolos e fruta. Há alguém que a quer ver. A Sarah Shen, a sua advogada. O estômago de Charlotte apertou-se. Esperava ao menos uma manhã tranquila antes de mergulhar outra vez nas complicações legais. Está tudo bem? Ela tem atualizações sobre a audiência preliminar do Rick esta manhã. Está à sua espera na sala de conferências, quando quiser. Charlotte vestiu-se rapidamente com as roupas que Janete lhe tinha dado, uns jeans simples e uma camisola macia que se esticava sobre a barriga. Olhando-se no pequeno espelho em cima da... Disse que a minha ansiedade parecia situacional, não clínica. Recomendou que eu voltasse a contactar velhos amigos, talvez considerar regressar ao trabalho em part-time depois do nascimento. Quando contei ao Rick, ele disse que ela não compreendia nossa situação, que estava a tentar minar o nosso casamento. Sarah tomava notas enquanto Charlotte falava. A doutora Martinez alguma vez sugeriu que a sua ansiedade podia estar relacionada com a sua relação com o Rick? Não diretamente. Mas perguntava muito como me sentia quando o Rick estava por perto e quando não estava. Perguntava sobre as minhas decisões, se eu sentia liberdade para escolher o que fazia no dia a dia. Charlotte, estaria disposta a assinar uma autorização para eu falar com a doutora Martinez? A avaliação dela pode apoiar o nosso caso, em vez da defesa do Rick. Acha mesmo? Uma terapeuta que testemunhe que a sua ansiedade era situacional e relacionada com o ambiente em casa contradiria a alegação do Rick de que sofre de problemas mentais contínuos que afetam o seu discernimento. Charlotte assinou a autorização. Sarah passou então a questões práticas. Precisamos de discutir as suas necessidades imediatas: alojamento, rendimento, cuidados médicos. O abrigo é temporário. A maioria das residentes fica 30 a 60 dias até se restabelecer. Não tenho para onde ir depois disso. O Rick é dono da casa, e eu não trabalho há 3 anos. Nem sequer tenho um currículo atualizado. Vamos por partes. Primeiro, alojamento. Há vários programas de habitação de transição para grávidas e mães recentes. Fornecem apartamentos mobilados até 18 meses, enquanto ganha independência. Quanto ao rendimento, pode requerer apoio de emergência enquanto o divórcio estiver a decorrer. Não é muito, mas cobre o básico. Mais importante ainda, precisamos de discutir a pensão de alimentos e a divisão de bens. Sarah tirou um documento grosso. Este é o acordo pré-nupcial que assinou antes do casamento.
Alguma vez o leu com atenção? Charlotte abanou a cabeça. O advogado do Rick explicou-me antes do casamento. Disse que era padrão, que só protegia os bens de ambos em caso de divórcio. Charlotte, este acordo é extremamente desequilibrado. Segundo este documento, sairia do casamento praticamente sem nada. Sem direito à casa, aos carros, às contas de investimento ou às participações nos negócios do Rick. Charlotte sentiu-se enjoada. Então eu realmente ficaria sem nada? Não necessariamente. Os pré-nupciais podem ser contestados em tribunal, especialmente quando há provas de coação, falta de aconselhamento jurídico independente ou violência doméstica. O facto de o Rick ter isolado financeiramente e depois se ter tornado fisicamente abusivo pode invalidar partes significativas deste acordo. Sarah inclinou-se para a frente. Charlotte, vou fazer-lhe uma pergunta difícil. Está preparada para o Rick jogar sujo? Porque é isso que vai acontecer. O que quer dizer? Ele já começou. A questão da saúde mental é só o início. Provavelmente vai alegar que é uma mãe incapaz, que é instável e vingativa. Vai tentar virar os amigos e o círculo social contra si. Vai usar todos os recursos para desacreditar e minimizar as suas responsabilidades financeiras. Charlotte pensou nas dezenas de mensagens no telemóvel, na pressão dos amigos e colegas de Rick. Ele já começou com isso também. Ótimo! Assim já sabe o que esperar. O segredo é não reagir. Não atenda chamadas nem responda mensagens de ninguém do círculo dele. Não tente defender-se nem explicar. Deixe-me tratar de toda a comunicação. Bateram à porta da sala de conferências. Janete espreitou. Charlotte, a sua mãe está aqui. A respiração de Charlotte prendeu-se. A minha mãe? Aqui. Grace Whitmore. Disse que conduziu a noite inteira desde Cincinnati. Charlotte olhou para Sarah, que acenou encorajadora. O apoio da família é crucial em casos como este. Se a tua mãe estiver disposta a ajudar, isso é uma vantagem significativa. Um momento depois, Grace Whitmore entrou apressada na sala de conferências. O cabelo grisalho preso num rabo de cavalo apressado, a roupa amarrotada da longa viagem. Parecia mais velha do que Charlotte se lembrava, mais frágil, mas os olhos brilhavam de determinação. Charlie, disse ela. E Charlotte desatou a chorar. Grace atravessou a sala em 3 passos e envolveu a filha num abraço apertado, cuidadosa com a barriga grávida. Oh, querida! Desculpa por não estar lá quando precisaste de mim. Mamã, fui horrível contigo. Escolhi o Rick em vez da família. Acreditei nele quando disse que estavas com inveja da nossa felicidade. SHHH. Grace acariciou o cabelo da filha. É isso que os agressores fazem. Isolam as vítimas de quem as poderia ajudar a ver com clareza. Nunca deixei de te amar. Nunca deixei de esperar que percebesses que merecias melhor. Sarah saiu discretamente, deixando-as a sós. Mãe e filha choraram pelo relacionamento perdido e pela neta que Grace nunca tivera oportunidade de celebrar. Mamã, disse Charlotte por fim, afastando-se para olhar o rosto da mãe. Vou ter uma filha. A tua neta. Nasce daqui a 2 meses. O rosto de Grace iluminou-se, apesar das lágrimas. Uma neta, Charlie. Vai ser linda e forte, tal como a mãe. Eu não me sinto forte. Sinto que fiz uma confusão de tudo. Grace segurou-lhe as mãos nas suas. Deixar o Rick foi o gesto mais forte que já tiveste. Exigiu coragem. Não sei se eu teria tido a tua idade. O que vou fazer agora, mamã? Não tenho dinheiro, nem competências de trabalho que ainda contém, nem ideia de como ser mãe solteira. Vais levar um dia de cada vez, disse Grace, firme. E não vais estar sozinha. Talvez não tenha muito dinheiro para oferecer, mas tenho tempo, tenho amor, e tenho 40 anos de experiência a criar uma filha que se tornou maravilhosa, apesar de um lapso temporário de julgamento em relação a homens. Charlotte riu-se entre lágrimas. Tinha tantas saudades tuas. E eu tuas. Agora conta-me tudo. Quero saber sobre a minha neta, sobre os teus planos, sobre como posso ajudar. Enquanto Charlotte atualizava a mãe sobre as últimas 24 horas, sentiu algo que não experimentava há anos: apoio incondicional. Grace não julgava, não fazia sermões, não dizia eu avisei-te.
Apenas ouvia, oferecia ajuda prática e lembrava Charlotte de que era amada. Quando Sarah regressou à sala de conferências, Charlotte sentia-se mais firme, mais enraizada. Tinha a mãe de volta, a filha a chutar-lhe com força nas costelas, e uma equipa de advogados a lutar por ela. Rick tinha dinheiro, contactos e uma imagem pública cuidadosamente construída. Mas Charlotte tinha algo que ele tentará destruir, e falhara: pessoas que amavam incondicionalmente. E uma força que estava apenas a começar a descobrir. O escritório de Jake Morrison ocupava o terceiro andar de um edifício de tijolo renovado no centro, com janelas altas voltadas para a praça do tribunal. Charlotte sentou-se diante dele 3 dias depois de deixar Rick, Grace a segurar-lhe a mão enquanto enfrentavam a matemática brutal do divórcio. Jake era mais novo do que Charlotte esperava, talvez 40 anos, com olhos bondosos atrás de óculos de armação fina e a aparência ligeiramente desalinhada de alguém que se importava mais em ganhar casos do que em impressionar clientes. Sarah Shen. Este acordo foi negociado pelo advogado do Rick, sem aconselhamento jurídico independente para si. Assinou-o 2 semanas antes do casamento, em circunstâncias que podem ser consideradas coação. Lembro-me de sentir que não tinha escolha, disse Charlotte. O advogado do Rick apresentou-o como proteção padrão para ambos. Mas quando fiz perguntas, dizia sempre que tínhamos de fechar tudo depressa por causa do cronograma do casamento. Jake fez anotações. Mais importante, pré-nupciais podem ser anulados quando há provas de violência doméstica. Se estabelecermos um padrão de abuso, financeiro, emocional e físico, podemos argumentar que o acordo inteiro foi assinado sob coação. Charlotte sentiu uma centelha de esperança. O que isso significaria? Significaria que teria direito a uma distribuição equitativa dos bens matrimoniais. O patrimônio líquido do Rick ronda os 12 milhões de dólares. Metade disso daria uma segurança significativa para si e para sua filha. O número deixou Charlotte tonta. Viverá com a riqueza de Rick durante anos, mas nunca tinha compreendido a verdadeira dimensão. 6 milhões, potencialmente. Mas, Charlotte, lutar por esse nível de bem significa uma batalha judicial prolongada. O Rick vai torná-la feia e pública. Está preparada para isso? Charlotte olhou para a mãe. Depois para a barriga, onde a filha parecia estar a treinar artes marciais contra as costelas. Qual é a alternativa? Jake deslizou outro documento pela secretária. A proposta atual de acordo do Rick. Está disposto a fornecer 50 mil dólares em dinheiro, a continuidade do seguro de saúde até o parto e um pagamento mensal de 2 mil dólares de pensão de alimentos para a criança. 2 mil por mês, de um milionário? Perguntou Grace, incrédula. Na verdade, é abaixo das diretrizes estatais de pensão de alimentos, tendo em conta o rendimento dele, confirmou Jake. Ele está a apostar que a Charlotte vai estar demasiado assustada ou financeiramente desesperada para lutar por mais. Charlotte estudou a proposta de acordo, lembrando-se das aplicações de rastreamento no telemóvel, dos cartões de crédito cancelados, do isolamento gradual de todos os que se preocupavam com ela. Rick ainda tentava controlá-la, mesmo à distância. E quanto à custódia? Perguntou. A expressão de Jake tornou-se séria. É aí que complica. O Rick está a pedir custódia partilhada, 50-50, assim que o bebê nascer. Os advogados dele estão a argumentar que, apesar do incidente de violência doméstica, ele não representa ameaça para a criança. Mas ele agarrou-me quando eu estava grávida. Isso também foi uma ameaça ao bebê. Vamos usar esse argumento. Mas, Charlotte, os tribunais de família geralmente favorecem o acesso de ambos os pais aos filhos, a menos que haja provas diretas de abuso à criança em si. A ideia de entregar a filha recém-nascida ao Rick metade de cada semana deixou Charlotte enjoada. Tem de haver outra forma. Jake inclinou-se para a frente. Pode haver. Se conseguirmos estabelecer um padrão de abuso, não apenas o incidente que levou à detenção, podemos argumentar por visitas supervisionadas apenas. Mas precisamos de provas. Que tipo de provas? Outras vítimas dispostas a testemunhar. Documentação de comportamentos de controlo. Registros médicos que mostrem o impacto do estresse na sua gravidez. Testemunhas do padrão de comportamento dele. Charlotte pensou na ex-namorada de Rick, Mônica. Nos apontamentos da doutora Martinez sobre a sua ansiedade situacional. Na Hannah e nas antigas amigas que tinham testemunhado a forma gradual como Rick tomara conta da sua vida.
A detetive Santos mencionou tentar contactar a ex-namorada do Rick, a Mônica. Acha que ela estaria disposta a testemunhar? Se a encontrarmos e se estiver disposta a revisitar o que pode ter sido um período traumático, talvez. Mas são muitos Cs. Grace interveio. E as ex-colegas da Charlotte? De certeza que notaram mudanças no comportamento dela depois do casamento com o Rick. Jake acenou. É um bom caminho. Podemos intimar registros de emprego, avaliações de desempenho, testemunhos de supervisores e colegas sobre a competência e estabilidade da Charlotte antes de o controlo do Rick escalar. Charlotte sentiu-se sobrecarregada com a complexidade de construir um processo legal em torno da erosão gradual da sua autonomia. Jake, quanto tempo tudo isto vai demorar? Se chegarmos a acordo rapidamente, podemos ter tudo finalizado antes do nascimento do bebê. Se lutarmos pela divisão equitativa e pela restrição da custódia, falamos em 6 a 12 meses de litígio. E se perdermos? Jake ficou em silêncio por um momento. Se perdermos, fica com o que o Rick oferece agora, ativos mínimos e custódia 50-50. Mas, Charlotte, preciso que saiba uma coisa. Exerço direito de família há 15 anos e nunca vi um caso tão claro de abuso financeiro e emocional. O facto de ter escalado para a violência física enquanto estava grávida dá-nos uma vantagem significativa. Charlotte fechou os olhos, sentindo os movimentos da filha dentro dela. Dentro de 2 meses, nasceria neste mundo complicado de batalhas legais, arranjos de custódia e negociações financeiras. Merecia melhor do que isso. Quero lutar, disse Charlotte em voz baixa. Não pelo dinheiro, bem, não só pelo dinheiro. Pelo princípio. O Rick passou anos a convencer-me de que eu não era nada sem ele. Se aceitar a proposta dele, estou a dar-lhe razão. Grace sorriu. É a minha filha que está a falar. Jake juntou os documentos. Muito bem. Então lutamos. Mas, Charlotte, preciso que se prepare para o que aí vem. A equipa do Rick vai investigar cada aspecto da sua vida. Vão entrevistar qualquer pessoa que a tenha conhecido, à procura de provas de que é instável ou vingativa. Vão tornar isto pessoal de formas que podem ser muito dolorosas. Mais dolorosas do que viver com o Rick. Ponto aceite. Vamos a isso. Nas 2 horas seguintes, Jake delineou a estratégia. Iam pedir registros financeiros dos últimos 5 anos para estabelecer os ativos e rendimentos de Rick. Intimar os registros médicos de Rick à procura de histórico de violência ou gestão de raiva. Entrevistar antigas colegas e amigas de Charlotte para documentar as mudanças no seu comportamento e laços sociais depois do casamento. Mais importante ainda, iriam trabalhar com a detetive Santos para tentar localizar Mônica Stevens e quaisquer outras mulheres que pudessem ter experienciado o comportamento controlador de Rick. Antes de saírem, Jake entregou-lhe um cartão. Esta é a doutora Jennifer Walsh, psicóloga forense especializada em casos de violência doméstica. A equipa do Rick vai pedir avaliações psicológicas. Precisamos de garantir que é avaliada por alguém que compreende o impacto do abuso nas vítimas. Charlotte olhou para o cartão, depois para a mãe e depois para Jake. Mais uma pergunta. Acha que podemos ganhar? Jake sorriu pela primeira vez desde que chegaram. Charlotte, acho que o Rick não faz ideia do que o espera. Está habituado a controlar a narrativa, a controlar a si, a controlar a situação. Mas no meu tribunal, perante um juiz que já viu de tudo, o dinheiro e o charme dele não ganham automaticamente. Justiça não é garantida, mas é possível. E isso já vale a pena lutar. Enquanto caminhavam para o carro de Grace, Charlotte sentiu a filha dar um pontapé forte nas costelas. Transação recusada. Tentou novamente, pensando que poderia ser erro técnico. Recusada. Desculpe, disse a jovem da caixa, envergonhada. Tem outro cartão? Charlotte puxou o cartão de crédito, o mesmo que usava há 5 anos sem nunca pensar em limites ou aprovações. Recusado. A mulher atrás suspirou audivelmente. O rosto de Charlotte ardeu de vergonha enquanto se afastava, deixando os outros passar. A mãe pagou rapidamente em dinheiro. No estacionamento, Charlotte ligou para o banco com as mãos a tremer enquanto navegava o sistema automático. Senhora Hartwell, disse o representante de serviço ao cliente, depois de confirmar a identidade. As suas contas foram congeladas a pedido do titular principal, até resolução do processo judicial. O titular principal? Richard Hartwell. Estas são contas conjuntas, mas ele tem autorização principal.
Charlotte afundou-se num banco do lado de fora da loja, sentindo que não conseguia respirar. O que significa exatamente? Significa que não tem acesso a fundos em nenhuma conta em seu nome até que a ordem seja levantada por decisão judicial ou acordo mútuo de ambas as partes. Mas preciso de dinheiro para comida, consultas médicas, necessidades básicas. Compreendo a sua situação, senhora, mas não posso anular o congelamento. Tem de resolver isto pelo sistema legal. Charlotte desligou e chamou de imediato Jake Morrison. Ele congelou tudo, disse assim que ele atendeu. As nossas contas, os meus cartões, tudo. O suspiro de Jake foi audível mesmo pelo telefone. Temia isto. É outra tática de controlo. E, infelizmente, é legal, já que ele é o titular principal. Como é que isso é legal? O dinheiro também é meu. Tecnicamente, como não trabalhou durante o casamento, o Rick pode alegar que os rendimentos são só dele. Podemos contestar, mas obter uma ordem judicial leva tempo. Charlotte observou outros clientes a carregar os carros com compras, a viver vidas normais em que podiam comprar comida e pagar contas sem precisar de aprovação judicial. Quanto tempo? Uma semana, talvez 2, se os advogados dele apresentarem objeções. Jake, estou grávida de 7 meses e meio. Tenho uma consulta amanhã que não posso pagar. A sua mãe pode ajudar temporariamente? Charlotte olhou para Grace, que guardava o pequeno saco de compras no sedã modesto. Era professora reformada, vivia da segurança social e de uma pequena pensão. Tinha se oferecido para ajudar, mas os recursos eram limitados. Um pouco. Mas, Jake, é exatamente isso que o Rick queria. Está a tornar-me desesperada, dependente da caridade da família e de estranhos. Charlotte, ainda está no abrigo? Sim. Mas só por mais uma semana. Depois disso preciso de encontrar outro lugar. Venha ao meu escritório esta tarde. Vamos apresentar uma moção de emergência para apoio conjugal temporário e acesso aos fundos matrimoniais. Este tipo de abuso financeiro é exatamente o que os tribunais de família existem para prevenir. Depois de desligar, Charlotte ficou sentada no banco, sentindo-se esmagada pelas realidades práticas de ter deixado o Rick. Ela sabia que ele controlava as finanças, mas nunca tinha compreendido totalmente o que isso significava até agora. Grace sentou-se ao lado dela. Charlie, o que disse o advogado? Que pode contestar, mas vai levar tempo. Mamã, sinto-me tão estúpida. Como é que deixei que me tornasse tão dependente dele? Tu não deixaste nada acontecer, disse Grace com firmeza. O Rick isolou-te sistematicamente do teu rendimento, dos teus amigos, da tua família e da tua independência. Isso não foi descuido da tua parte. Foi abuso calculado da dele. O telemóvel de Charlotte vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sou a Patrícia, do escritório do Rick. Queria informar que o teu carro foi dado como roubado. A polícia pode contactá-la para o devolver. Charlotte ficou a olhar para a mensagem. Ele denunciou o meu carro como roubado? Grace leu por cima do ombro. Ele pode fazer isso? Se estiver registrado em nome dele, provavelmente. Charlotte sentiu uma nova onda de humilhação a invadi-la. Mamã, eu nem sequer sou dona do meu carro. Vivi numa fantasia em que achava que era uma parceira igual num casamento, mas, na verdade, era só uma empregada de luxo que ele podia despedir quando quisesse. O telefone tocou. Era a detetive Santos. Charlotte, queria avisar-lhe. Fomos contactados pelo advogado do Rick, a alegar que violou a ordem de proteção ao levar bens que não lhe pertencem. Refere-se ao carro? Ao carro, algumas joias, roupas compradas com os cartões de crédito dele. É assédio, puro e simples, mas deve estar preparada para eles explorarem cada tecnicidade. Charlotte olhou para a aliança, um diamante de 3 quilates que custará mais do que o salário anual de muitas pessoas. Nunca tinha pensado em perguntar em nome de quem estava o recibo. Detetive Santos, estou em apuros legais? Da nossa perspectiva, não. Tem direito aos seus pertences pessoais e a transporte razoável. Mas, Charlotte, os advogados do Rick vão dificultar-lhe a vida ao máximo. Querem que desista e aceite o acordo que ele oferecer. Quando a chamada terminou, Charlotte e Grace seguiram para o escritório de Jake no carro de Grace, deixando o SUV de luxo de Charlotte no estacionamento do abrigo, para evitar complicações com a alegação de roubo.
Jake estava à espera com Sarah Shen e uma pilha de documentos legais. Hoje vamos apresentar 3 moções, anunciou Jake. Apoio conjugal de emergência, acesso a fundos matrimoniais para despesas básicas e uma citação por desrespeito contra o Rick por abuso financeiro. Também estamos a pedir uma audiência expedita, acrescentou Sarah. Cortar o acesso de uma mulher grávida à comida e cuidados médicos é exatamente o tipo de comportamento que os juízes levam a sério. Quanto tempo até poder aceder ao dinheiro? Perguntou Charlotte. Se tivermos sorte com a agenda do tribunal, talvez até sexta-feira. Se os advogados do Rick apresentarem objeções e pedirem a sua própria audiência, pode demorar 2 semanas. Charlotte pensou no pouco dinheiro que restava, nos vales de alimentação caducados que tinha vergonha de usar, nas contas médicas que em breve chegariam. Há mais uma coisa, disse Jake, deslizando um documento pela secretária. A equipa do Rick apresentou uma moção a pedir teste de ADN imediato após o nascimento do bebê. Teste de ADN. Está a questionar se a criança é dele. Charlotte sentiu-se mal disposta. É outra tática de intimidação. Ele sabe que o bebê é dele, vocês estão casados há 5 anos e nunca esteve em lado nenhum sem que as aplicações de rastreamento dele soubessem. Mas questionar a paternidade é uma forma de insinuar que é promíscua ou desonesta. Como é que ele pode fazer isto? Como pode tentar destruir-me e depois questionar se é pai da minha filha? Sarah inclinou-se para a frente. Charlotte, foi isto que a avisamos. O Rick vai usar todos os mecanismos legais para destruir psicologicamente. O objetivo é deixá-la tão exausta e humilhada que aceite qualquer acordo só para acabar com isto. O subsolo da igreja cheirava a café e a alcatifa gasta. Cerca de 15 mulheres sentavam-se no círculo, com idades entre os 20 e os 60 anos. Algumas tinham crianças ao colo, outras estavam sozinhas, os braços cruzados como armadura. A facilitadora chamava-se Rebecca Martinez, não a antiga terapeuta de Charlotte, mas outra mulher com o mesmo nome e a mesma abordagem de perguntas suaves e escuta paciente. Hoje temos 2 recém-chegadas, disse Rebecca, enquanto Charlotte e Hannah se sentavam. Charlotte e Hannah. Querem apresentar-se ou preferem só ouvir hoje? Charlotte começou a dizer que só ouviria. Mas depois olhou à volta do círculo e viu-se refletida em demasiados rostos, a maquilhagem cuidadosa que não escondia o cansaço, as roupas caras que assentavam mal em mulheres diminuídas por dentro, a hipervigilância de quem aprenderá a ler perigo em cada interação social. Sou a Charlotte, disse baixinho. Deixei o meu marido há 6 dias, depois de ele me agredir enquanto eu estava grávida. Estou aqui porque estou a tentar descobrir como reconstruir a minha vida a partir do nada. Sou a Hannah, acrescentou a amiga. Estou aqui porque amo a Charlotte e quero compreender como é que não percebi que ela estava num casamento abusivo. Rebecca acenou. Ambos são motivos válidos para estarem aqui. Charlotte, quando diz reconstruir a partir do nada, o que significa para si? Charlotte tocou a barriga, inconscientemente. Significa que estou grávida de 31 semanas. Não trabalho há 3 anos. Não tenho acesso a dinheiro, nem carro, nem lugar para viver depois da próxima semana. E não tenho ideia de como ser mãe solteira. O meu marido controlava tudo, as nossas finanças, a minha rotina, as minhas ligações sociais, até os meus cuidados médicos. Estou a começar do zero. Uma mulher do outro lado do círculo, chamada Janete, levantou a mão. Quanto tempo esteve casada? 5 anos. Mas o controlo começou devagar. Agora, olhando para trás, vejo que estava lá desde o início. Mas foi tão gradual que não percebi até estar completamente isolada. É assim que funciona, disse outra mulher, linda, que parecia ter cerca de 50 anos. O meu ex-marido passou 20 anos a convencer-me de que eu era incompetente. Eu acreditava que não sabia gerir dinheiro, que não sabia tomar decisões, que não sobreviveria sem ele. Afinal, até sou muito boa em tudo isso. Há quanto tempo saiu? Perguntou Charlotte. 2 anos. Os melhores 2 anos da minha vida. Apesar de os primeiros 6 meses terem sido aterradores. Rebecca orientou a conversa enquanto as mulheres partilhavam as suas histórias. Charlotte ouviu variações da sua própria experiência, a erosão gradual da independência, o controle financeiro, o isolamento dos amigos e da família, a forma como o abuso escalava tão lentamente que as vítimas se culpavam por não o reconhecer mais cedo. Continuo a pensar que devia ter percebido, disse Charlotte, quando chegou a sua vez.
Sou uma mulher inteligente. Tinha uma carreira de sucesso. Como é que me deixei tornar tão dependente de alguém que me destruía sistematicamente? Porque esse era o trabalho a tempo inteiro dele, disse Maria, uma mulher da idade de Charlotte, com o bebê a dormir-lhe ao colo. A minha terapeuta disse-me uma coisa que mudou tudo. Tu estavas a tentar ser uma boa esposa, enquanto ele tentava ser um bom agressor. Ambos tiveram sucesso. Não é culpa tua teres confiado em alguém que amavas. Depois da reunião oficial terminar, várias mulheres aproximaram-se de Charlotte em privado. Eu testemunhei no divórcio da Linda, disse Janete, e ela testemunhou no meu. Quando os agressores têm padrões semelhantes de comportamento, os nossos testemunhos reforçam-se uns aos outros. Estarias disposta a testemunhar sobre o Rick, se precisássemos? Perguntou Hannah. Se isso ajudar, sim. Mas mais do que isso, temos recursos, acrescentou Linda. O meu ex-marido também era um empresário rico que tentou destruir-me financeiramente durante o divórcio. Aprendi muito sobre como te proteger legalmente. Linda juntou-se à conversa. Charlotte, o teu advogado já pediu a descoberta dos bens do Rick? Acho que sim. Há tanta terminologia legal que nem sempre percebo o que se passa. Certifica-te de que procuram contas escondidas, investimentos offshore, ativos transferidos para familiares. Homens como os nossos não deixam todo o dinheiro em sítios que os advogados conseguem encontrar facilmente. E também não limitam, geralmente, o comportamento controlador a apenas uma relação, acrescentou outra mulher, Patrícia. Já tentaste contactar alguma ex-namorada dele? Charlotte acenou. O meu advogado está a tentar localizar a Mônica Stevens, a mulher com quem ele esteve antes de mim. Mas não sabemos se vai querer falar. Patrícia sorriu com amargura. Ela vai falar. Acredita. Está à espera há anos que alguém faça as perguntas certas. Quando o grupo se dispersou, Rebecca aproximou-se de Charlotte com um cartão de visita. Esta é a doutora Jennifer Walsh, a psicóloga forense de que o teu advogado provavelmente já falou. Ela também dirige um workshop para mulheres em divórcios de alto conflito. É feito para te ajudar a compreender o processo legal e a proteger-te emocionalmente durante o litígio. Charlotte aceitou o cartão com gratidão. É caro. É gratuito para sobreviventes de violência doméstica. Financiado por subsídios e doações de mulheres que já estiveram onde tu estás. A caminho de casa, no carro da Hannah, Charlotte sentiu algo que não experimentava há meses: esperança. Não um otimismo ingênuo, mas uma esperança realista, baseada em ver outras mulheres que sobreviveram a situações semelhantes. Hannah, posso perguntar-te uma coisa? Tudo. Quando é que percebeste pela primeira vez que havia algo errado no meu casamento? Hannah ficou em silêncio durante vários minutos. Lembras-te da festa de Natal na Davidson, há 3 anos? Tu e o Rick chegaram juntos, mas sempre que alguém tentava falar contigo, o Rick interrompia ou desviava a conversa para os negócios dele. Charlotte lembrou-se dessa festa. Estava entusiasmada por rever os antigos colegas, mas o Rick monopolizou cada conversa, falando de inteligência artificial e de financiamento de startups, enquanto ela ficava ao lado como um acessório. Achei que ele só estava nervoso por conhecer os meus amigos do trabalho. Talvez ao início. Mas depois viu afastar-te fisicamente das conversas, a posicionar-se entre ti e os outros. Quando a Sarah, da contabilidade, perguntou se sentias falta de trabalhar, o Rick respondeu por ti. Disse que estavas muito mais feliz a focar-te no casamento e a preparar-te para a família que iam ter em breve. Charlotte sentiu um arrepio. Lembro-me de ficar envergonhada. Nem sequer estávamos a tentar engravidar ainda. Foi aí que percebi que algo estava seriamente errado. Mas, Charlie, eu não sabia como abordar o assunto sem parecer que estava a atacar o teu marido. Tive medo que escolhesses ele em vez da nossa amizade. Provavelmente teria escolhido, naquela altura. O importante é que agora estás a escolher diferente. E não estás sozinha. Vou ficar na cidade até depois do nascimento do bebê. Já falei com meu chefe sobre trabalhar remotamente. Hannah, não podes pôr a tua vida em pausa por mim. Não estou a pôr a vida em pausa. Estou a priorizar o que importa. És a minha amiga mais antiga e estás prestes a ser mãe solteira, enquanto enfrentas uma batalha legal contra um homem com recursos ilimitados. Estou exatamente onde devo estar.
Nessa noite, no abrigo, Charlotte deitou-se na cama estreita a pensar nas mulheres do grupo de apoio. Linda, que sobreviveu a 20 anos de abuso psicológico e agora tinha o seu próprio negócio de contabilidade. Janete, que saíra com 3 filhos e sem dinheiro, e agora estudava para ser técnica jurídica. Maria, que terminara a licenciatura em enfermagem enquanto criava a filha sozinha. Todas tinham reconstruído as suas vidas a partir do nada. Todas tinham descoberto forças que não sabiam possuir. Todas tinham escolhido liberdade em vez de segurança, verdade em vez de conforto. A filha deu-lhe um pontapé forte nas costelas, como a responder aos seus pensamentos. Vais nascer numa situação complicada, querida, sussurrou Charlotte, acariciando a barriga. Mas também vais nascer de uma mãe que finalmente conhece o seu próprio valor. E isso vale a pena lutar. O telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Charlotte, sou a Mônica Stevens. A detetive Santos falou comigo sobre o Rick. Estou à espera deste telefonema há 6 anos. Podemos falar? Charlotte sentou-se na cama, o coração a disparar. Mônica, a ex-namorada do Rick. A peça que faltava no processo contra ele. Digitou imediatamente. Sim. Obrigada por teres coragem de entrar em contato. A resposta chegou depressa. A corajosa és tu. O Rick destruiu a minha vida durante 2 anos, mas eu tive vergonha de denunciar. O que fizeste? Ligar ao 112 enquanto acontecia? Isso exigiu uma coragem incrível. Charlotte olhou para a mensagem, percebendo que a decisão de um segundo de ligar para pedir ajuda não só a salvara ela e a filha, como podia finalmente dar a outras mulheres a justiça que lhes fora negada. A guerra do Rick contra ela estava prestes a transformar-se em algo que ele não previra, um acerto de contas com o passado, que revelaria os padrões que passará anos a esconder. A sala de depoimentos parecia um campo de batalha. Rick sentava-se em frente a Charlotte, numa mesa de conferências polida, ladeado por 3 advogados cujas taxas horárias combinadas excediam o salário anual da maioria das pessoas. Usava o fato mais caro, o cabelo perfeitamente penteado, a expressão calibrada para transmitir inocência ferida e preocupação controlada. Charlotte mal o reconhecia. Não era o homem que lhe puxara o cabelo na cozinha, 2 meses antes. Era o Rick público, o magnata tecnológico que fazia palestras sobre inovação e o futuro da inteligência artificial. O charme no máximo, desenhado para fazer parecer instável em comparação. Mas Charlotte tinha algo que o Rick não esperava: documentação. Nas últimas 6 semanas, com a ajuda de Grace, reconstruíra o cronograma do seu isolamento. Hannah fornecera e-mails mostrando como Rick a convencera, gradualmente, a recusar convites sociais. A doutora Martinez testemunhara sobre a ansiedade situacional da Charlotte e a correlação com o comportamento controlador de Rick. E, mais devastador ainda, Mônica Stevens concordara em testemunhar. Jake Morrison sentava-se ao lado de Charlotte, calmo e preparado. Do outro lado da mesa, o advogado principal do Rick, David Blackstone, baralhava papéis com eficiência teatral. Senhora Hartwell, começou Blackstone. Fez acusações muito sérias contra o meu cliente. Vamos começar com a noite da alegada agressão. Tinha bebido nessa noite? Não. Estava grávida de 7 meses. Tinha tomado alguma medicação? Fármacos receitados para ansiedade, talvez? Charlotte olhou para Jake, que lhe acenou levemente. Toma um suplemento pré-natal e ferro em baixa dose para anemia. Só isso. Mas esteve em tratamento psiquiátrico por ansiedade e depressão, não esteve? Estava a ser acompanhada pela doutora Martinez por ansiedade, sim. Ela determinou que era situacional, não clínica. Blackstone anotou. Ansiedade situacional relacionada com a gravidez. Relacionada com o meu casamento. O maxilar de Rick contraiu-se quase imperceptivelmente, mas Charlotte reparou. A máscara começava a deslizar. Senhora Hartwell, não é verdade que ligou várias vezes para o consultório da doutora Martinez a expressar preocupações paranoicas sobre o seu marido monitorizar as suas atividades? Jake inclinou-se para a frente. Objeção. Caracterizar vigilância documentada como preocupações paranoicas é incorreto. Aceite, disse a relatora, embora tecnicamente aquilo não fosse um tribunal. Blackstone exagerara e todos o sabiam. Deixe-me reformular. Senhora Hartwell, expressou preocupações sobre o Sr. Hartwell rastrear a sua localização? Sim, porque ele rastreava a minha localização.
Instalou aplicações de GPS no meu telemóvel sem o meu conhecimento. Charlotte observou atentamente o rosto de Rick enquanto Jake apresentava os registros telefônicos que tinham intimado. Rick acedera aos dados de localização dela em média 15 vezes por dia, nos últimos 2 anos. O parque de estacionamento do consultório obstétrico. O supermercado. A biblioteca, onde Charlotte começara a fazer voluntariado antes de Rick a convencer de que era demasiado estressante. Senhor Hartwell, disse Jake, dirigindo-se a Rick diretamente. Pode explicar por que achava necessário verificar a localização da sua esposa 15 vezes por dia? O charme de Rick vacilou por um momento. A Charlotte sempre foi um pouco distraída. Preocupava-me com a segurança dela, especialmente durante a gravidez. Preocupava-se que ela pudesse estar a mentir-lhe sobre para onde ia. Claro que não, era apenas por segurança. Jake deslizou outro documento pela mesa. Estes são os registros telefônicos que mostram a frequência das mensagens entre si e a senhora Hartwell. Em média, enviava-lhe 23 mensagens por dia a exigir saber o que estava a fazer, com quem estava, quando voltava para casa. Isso parece-lhe preocupação normal de um cônjuge? Blackstone contestou, mas o dano já era visível no rosto de Rick. Estava a perder o controle da narrativa. Senhora Hartwell, continuou Blackstone, falemos do seu historial de emprego. Abandonou voluntariamente o seu trabalho há 3 anos, correto? Saí porque o Rick me convenceu de que seria melhor para o nosso casamento. Ninguém a forçou a desistir. Charlotte pensou cuidadosamente antes de responder. O Rick deixou claro que a minha continuação no trabalho era incompatível com a visão dele de relação. Disse que a principal responsabilidade de uma esposa era apoiar a carreira do marido. E ele sustentou-a financeiramente durante o casamento. Ele controlou-me financeiramente. Não tinha acesso a contas bancárias, cartões de crédito nem informação sobre investimentos. Recebia uma mesada para despesas da casa. Uma mesada de quanto? Charlotte sentiu o rosto arder. $300 por mês. O número ficou suspenso no ar como uma acusação. Rick, com patrimônio de 12 milhões, dava à esposa o equivalente a um salário mínimo para alimentação e despesas pessoais. Considerava este arranjo injusto? Perguntou Blackstone. Considerava-o humilhante. Mas o Rick dizia que era temporário, até termos filhos e eu poder focar-me em ser mãe. E agora está grávida. Não era esta a vida que planearam juntos? Charlotte pousou as mãos sobre a barriga, sentindo os fortes pontapés da filha. Planeava criar filhos num lar amoroso, não numa casa onde tinha medo da raiva do meu marido. De decisões irresponsáveis, sim. Senhor Hartwell, quando instalou software de rastreamento no telemóvel da senhora Hartwell? Não me recordo da data específica. Foi antes ou depois de ela demonstrar interesse em regressar ao trabalho em part-time? Rick hesitou demasiado tempo. Não tenho a certeza se há relação. A data de instalação foi 15 de março do ano passado. A senhora Hartwell teve uma entrevista de trabalho na Cameron Marketing a 10 de março. Coincidência? Charlotte lembrou-se dessa entrevista. Estava entusiasmada com a possibilidade de voltar a usar as suas competências, de ter rendimento próprio. O Rick tinha sido apoiador, até a entrevista. Depois ficou subitamente preocupado com o estresse afetar os tratamentos de fertilidade. Queria saber se ela estava segura a conduzir para entrevistas, disse Rick, em voz fraca. Foi por isso que também monitorizou as mensagens e os e-mails dela. O depoimento prolongou-se por 4 horas. Os advogados de Rick levantaram objeções repetidas vezes, mas Jake fizera o trabalho de casa. Cada comportamento de controlo foi documentado. Cada restrição financeira quantificada. Cada tática de isolamento exposta. O golpe final veio quando Jake apresentou o testemunho de Monica Stevens. Senhor Hartwell, conhece Monica Stevens? O rosto de Rick empalideceu. Namoramos brevemente, há alguns anos. Durante 2 anos, segundo o testemunho da senhora Stevens. Ela descreve um padrão de comportamento notavelmente semelhante ao da senhora Hartwell. Controlo financeiro, rastreamento de localização, isolamento de amigos e família. A relação terminou quando atirou as chaves do carro à cara dela durante uma discussão. Isso é mentira. A senhora Stevens tem fotografias das nódoas negras e registros médicos da ida às urgências nessa noite.
Os advogados de Rick confabulavam freneticamente, claramente despreparados para esta revelação. Sr. Hartwell, com quantas outras mulheres repetiu este padrão de controlo e violência? Nunca fui violento com ninguém. Exceto por puxar o cabelo da sua esposa grávida. Eu estava a tentar ajudá-la. Charlotte percebeu. Rick acreditava genuinamente na sua narrativa. Na mente dele, controlá-la era ajudá-la. Monitorizá-la era protegê-la. Isolá-la era melhorar a relação. Sr. Hartwell, disse Jake calmamente, acredita que a Sra. Hartwell tem direito a tomar decisões sobre a própria vida? Rick pareceu confuso. Claro. Então por que exigia sua permissão para sair de casa? Por que controlava o acesso dela ao dinheiro? Por que monitorizava cada movimento dela? Alguém tinha de gerir a casa. Alguém tinha de tomar decisões responsáveis. E a Sra. Hartwell não era capaz. Charlotte prendeu a respiração. Este era o momento para o qual Jake preparara tudo. A Charlotte é inteligente, disse Rick lentamente, mas não é prática. É emocional. Impulsiva. Precisava de orientação. De si. De alguém que entendia a visão maior. E se ela discordasse da sua orientação? A expressão de Rick endureceu. Então ela estava errada. A sala caiu em silêncio. Rick acabava de confessar que via o controle sobre Charlotte como um direito, até uma responsabilidade, porque acreditava que ela era incapaz de tomar boas decisões sem a supervisão dele. Jake arrumou os documentos. Sem mais perguntas. Ao saírem do depoimento, Charlotte sentia-se mais leve do que em meses. A máscara de Rick caíra por completo, revelando o homem com quem casara, alguém que acreditava genuinamente que a esposa era propriedade sua para gerir. Como acha que nos saímos? Perguntou Charlotte a Jake, ao chegarem à garagem. Jake sorriu. Charlotte, o Rick acabou de passar 4 horas a explicar a uma relatora judicial por que tinha o direito de controlar cada aspecto da sua vida. Os próprios advogados dele pareciam doentes no fim. Acho que nos saímos muito bem. O telemóvel de Charlotte vibrou com uma mensagem da Hannah. A Mônica ligou-me. Diz que mais 3 mulheres entraram em contato depois de ouvirem falar do caso. O padrão do Rick já dura há mais de uma década. Charlotte mostrou a mensagem a Jake, que assobiou baixo. O Rick passou de se defender num caso de violência doméstica para enfrentar, potencialmente, o testemunho de múltiplas vítimas. A reputação dele, os negócios, a imagem pública, tudo está prestes a desmoronar-se. Enquanto conduzia para o abrigo com a mãe, Charlotte sentiu a filha dar pontapés fortes. Ouviste, querida? Disse a barriga. O teu pai acabou de provar, num depoimento legal, que acha que as mulheres são demasiado estúpidas para tomar as próprias decisões. Mas a tua mãe está prestes a mostrar-lhe o quão errado ele está. 3 meses depois, Charlotte Bennett, recuperar o nome de solteira, assinava os papéis finais do divórcio no gabinete da juíza Patricia Andrews. O acordo era mais do que justo. Era a justiça. Rick aceitara termos que, 8 meses antes, teriam sido impensáveis. Charlotte recebeu 4 milhões em ativos, a custódia total da filha, com Rick limitado a visitas supervisionadas, e uma pensão mensal que garantiria que a menina nunca passaria necessidades. Mais importante ainda, o caso tornará-se público quando a imprensa local divulgou a história do magnata tecnológico cujo padrão de abuso se estendia por mais de uma década. 4 mulheres testemunharam contra ele, pintando um retrato de manipulação sistemática que destruiu a imagem cuidadosamente construída. Como te sentes? Perguntou Grace, enquanto saíam do tribunal, Charlotte com a pequena Emma Grace Bennett, de 2 meses, ao colo. Charlotte parou nos degraus do tribunal, respirando livremente pela primeira vez em anos. Emma era perfeita, 10 dedos dos pés e o espírito determinado da mãe, a julgar pela força do aperto das suas mãozinhas. Assustador, admitiu Charlotte. Empolgante. Real. O medo agora é gerível, não o terror constante de viver com o Rick. É a ansiedade saudável de quem está a recomeçar. Encontrar uma casa geminada num bom bairro escolar. Nada como a mansão do Rick, mas inteiramente dela. Inscrevera-se em cursos para atualizar as suas competências de marketing. Mais importante ainda, descobrira que a mulher que o Rick passara anos a convencer de que era inútil era, na verdade, bastante capaz. Hannah esperava-a junto ao carro com uma notícia surpreendente. Charlotte, não vais acreditar nisto.
A Cameron Marketing ligou. Querem-te de volta, com promoção e horário flexível para novas mães. Pelos vistos, a tua reputação no setor continua sólida. Charlotte passou a pequena Emma para o outro braço, sentindo um entusiasmo que não experimentava há anos. A sério. Disseram que estavam à espera que voltasses algum dia. Quando souberam do divórcio, contactaram-me para ver se estarias interessada em consultoria freelance enquanto a Emma é pequenina. Charlotte olhou para a filha, que encarava o mundo com olhos escuros e sérios, iguais aos da mãe. O que achas, querida? Preparada para ter uma mãe trabalhadora? Emma respondeu agarrando o dedo da mãe com força surpreendente e recusando-se a largar. O apartamento que Charlotte escolhera era pequeno em comparação com a mansão do Rick, mas cada canto pertencia-lhe. Enquanto pintava o quarto da Emma em tons suaves de amarelo e verde, cores que escolhera sozinha, sem consultar ninguém, pensou na mulher que, 9 meses antes, ligara para o 112. Nessa noite estivera aterrorizada, com medo da raiva do Rick e incerta quanto ao futuro. Mas também fora corajosa, de uma forma que só agora começava a compreender. Escolher a segurança da filha em vez da sua própria estabilidade. A verdade em vez do conforto. A liberdade em vez da prisão familiar do controlo do Rick. O quarto estava quase terminado quando o telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Bennett, o meu nome é Sarah Martinez. Vi a sua história nas notícias. O meu marido tem me isolado da família e controlado as finanças há 3 anos. Estou grávida e tenho medo de sair, mas ver a sua coragem deu-me esperança. Pode ajudar-me a encontrar recursos. Charlotte fitou a mensagem, recordando a sua primeira noite no abrigo de mulheres, os encontros de grupo que lhe mostraram que não estava sozinha, as outras mulheres que testemunharam contra o Rick apesar da própria dor. Pousou o pincel e digitou. Sarah, és mais corajosa do que pensas por teres pedido ajuda. Sim, posso ajudar. Não estás sozinha nisto. Na hora seguinte, Charlotte ligou Sarah Detetive Santos, ao abrigo, ao grupo de advocacia legal da Sarah Shen. Partilhou listas de recursos, números de telefone. Mas, mais do que isso, partilhou esperança. A parte mais difícil é decidir sair, disse-lhe ao telefone, enquanto a Emma dormia tranquilamente no berço. Mas, uma vez que o faças, vais descobrir forças que não sabias que tinhas. E vais descobrir que há pessoas prontas para te ajudar a reconstruir a vida. Depois da chamada, Charlotte foi até o berço e olhou para a filha adormecida. Emma nascerá num mundo sem o controlo do Rick, sem a tensão constante que enchera aquela casa. Cresceria a ver a mãe a tomar decisões, a gerir finanças, a perseguir objetivos, a construir relações baseadas no respeito mútuo em vez do medo. Sabes, minha menina, sussurrou Charlotte, acho que vamos ficar bem. Emma mexeu-se ligeiramente, como se respondesse à voz da mãe, e voltou a adormecer em paz. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem da Mônica Stevens. Charlotte, comecei um grupo de apoio para as outras vítimas do Rick. Reunimos-nos mensalmente e estamos a trabalhar com organizações contra a violência doméstica para ajudar outras mulheres a reconhecer os sinais de alerta. Gostarias de juntar-te a nós? Charlotte sorriu, lembrando-se dos encontros de apoio que a tinham ajudado a perceber que não estava sozinha. O círculo estava a expandir-se, mulheres a ajudar mulheres, sobreviventes a tornarem-se defensoras. Digitou de volta, sim, contem comigo. Ao terminar de pintar o quarto da Emma, Charlotte percebeu que a tentativa do Rick de a destruir lhe revelara algo que ele passara anos a tentar esconder, a sua própria força. Ele isolara-a das amigas, e ela reconstruíra essas relações, agora mais fortes. Cortara-lhe o acesso ao dinheiro, e ela descobrira o seu próprio potencial de rendimento. Tentará convencê-la de que não era nada sem ele, e ela provou que era tudo o que precisava de ser. A nova casa estava silenciosa, exceto pelo som suave da Emma dormir e o zumbido distante do trânsito. Um silêncio pacífico, diferente do da mansão do Rick, agora cheio de amor em vez de medo. O telemóvel tocou uma última vez. Era Jake Morrison, com novidades sobre os negócios do Rick. 3 dos principais investidores retiraram-se depois do julgamento, relatou. As ações da empresa caíram 60% e há rumores de uma investigação federal às práticas comerciais dele. Pelos vistos, o padrão de controlo ia além da vida pessoal. Charlotte sentiu uma mistura de tristeza e satisfação. Nunca quisera destruir a vida do Rick, mas precisava de proteger a sua. Às vezes, as duas coisas eram inseparáveis. Jake,
Achas que ele alguma vez vai perceber o que fez de errado? Jake ficou em silêncio por um momento. Acho que o Rick acredita genuinamente que estava a ajudar-te, a proteger-te, a gerir a tua vida para o teu próprio bem. Homens como ele raramente desenvolvem a consciência para reconhecer o seu comportamento como abusivo. E quanto às visitas supervisionadas com a Emma? O supervisor judicial diz que o Rick passa a maior parte do tempo a falar dos negócios e dos problemas legais, em vez de interagir com a filha. Agora ela é demasiado pequena para entender, mas um dia vai perceber a diferença entre alguém que a ama e alguém que a vê como posse. Depois de desligar, Charlotte voltou a ver Emma mais uma vez e depois instalou-se na cadeira de balanço que comprará com seu próprio dinheiro, ganho com seu trabalho, escolhida de acordo com as suas preferências. Abriu o portátil e começou a trabalhar numa apresentação para Cameron Marketing, ideias para uma campanha dirigida a mulheres profissionais que regressam ao trabalho após a maternidade. Sentia-se bem em usar o cérebro outra vez, resolver problemas, criar estratégias, lembrar-se de como era competente em coisas que o Rick a convencera de que não sabia fazer. Enquanto trabalhava, Charlotte pensava em todas as mulheres que a tinham contactado desde que a sua história se tornara pública. Mulheres em casamentos como o dela. Mulheres com medo de sair. Mulheres que começavam a reconhecer que o amor dos companheiros parecia demasiado com controlo. Nada como a mansão do Rick, mas inteiramente dela. Inscrevera-se em aulas para atualizar as suas competências de marketing. Mas, mais importante, descobrira que a mulher que o Rick passara anos a convencer de que era inútil era, na verdade, bastante capaz. Já não era apenas Charlotte Bennett, mãe solteira a reconstruir a vida. Era Charlotte Bennett, sobrevivente e defensora, prova viva de que era possível escapar até da prisão mais cuidadosamente construída. A filha mexia-se no sono, soltando pequenos sons de contentamento que enchiam o coração de Charlotte. Emma cresceria a saber que a mãe escolhera coragem em vez de conforto, verdade em vez de segurança, liberdade em vez de medo. Esse seria o melhor legado que Charlotte podia dar-lhe, o conhecimento de que as mulheres eram suficientemente fortes para se salvarem a si mesmas, e suficientemente generosas para ajudarem a salvar outras. Lá fora, o sol punha-se sobre a pequena cidade, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Charlotte fechou o portátil, pegou na filha adormecida e foi até a janela, observando o mundo acordar para o amanhã. Preparada para o que vier, querida? Murmurou. Emma abriu os olhos e fitou a mãe com uma expressão que parecia dizer: contigo, estou pronta para tudo. Charlotte sorriu, beijou-lhe a testa e soube. Tinham construído algo belo a partir das cinzas do controlo do Rick. Uma vida baseada no amor em vez do medo. Em escolhas em vez de ordens. Em esperança em vez de desespero. Era exatamente o recomeço que ambas mereciam. Epílogo, 1 ano depois. Charlotte estava de pé no púlpito da Conferência Anual de Defensores contra a Violência Doméstica. Diante dela, uma audiência de assistentes sociais, advogados, agentes da autoridade e sobreviventes. Emma, agora uma pequena criança de espírito independente e expressão determinada como a da mãe, estava sentada calmamente no carrinho. Olhou para Emma, que folheava calmamente um livro ilustrado sobre mulheres fortes da história, um presente da avó Grace, agora a avó que sempre sonhara ser. Mas aqui está o que aprendi. A força necessária para sair é a mesma força necessária para recomeçar. A coragem para fazer a primeira chamada é a mesma coragem que te ajuda a construir de novo. A voz interior que diz isto não está certo é a mesma voz que te guia para o que é certo. Depois da apresentação, mulheres aproximaram-se com histórias, perguntas e gratidão. Uma professora que deixará o namorado controlador depois de ouvir a história de Charlotte. Uma avó que ajudara a filha a escapar de um casamento semelhante. Uma polícia que começara a fazer perguntas diferentes em chamadas de violência doméstica. Mônica Stevens também estava lá, agora dirigir uma organização sem fins lucrativos para sobreviventes de abuso financeiro. Charlotte, já ajudamos mais de 200 mulheres este ano, relatou. E tudo começou com a tua decisão de pedir ajuda enquanto acontecia, em vez de esperar que fosse tarde demais. Ao arrumar os materiais, Charlotte refletiu sobre o quanto mudará. O trabalho com a Cameron Marketing crescerá até se tornar um emprego a tempo inteiro, com benefícios e flexibilidade para mães solteiras. Emma florescia na creche, já a mostrar sinais da independência e confiança que Charlotte desejava cultivar. As visitas supervisionadas do Rick tinham diminuído para mensais, depois trimestrais, até cessarem por completo quando ele se mudará para outro estado, tentando reconstruir a carreira longe da reputação destruída. Emma ainda não perguntava pelo pai. Mas, quando perguntasse, Charlotte contaria a verdade.
que algumas pessoas confundem amor com controlo, e que outras mostram amor apoiando a liberdade. Era fundamental saber a diferença. O grupo de apoio que Charlotte integrara agora reunia-se na sua sala de estar 2 vezes por mês. Mulheres em várias fases de saída, cura e reconstrução partilhavam recursos e forças. Na semana anterior tinham celebrado a formatura da Janete em Direito e a promoção da Maria, chefe de enfermagem. A coisa mais importante que posso dizer a outras mulheres, partilhar a Charlotte nesse encontro, é que sair não é o fim da história. É o começo da história que agora podes escrever por ti própria. A conduzir de volta à casa depois da conferência, com Emma balbuciar alegremente na cadeirinha, Charlotte sentia profunda satisfação de uma vida recuperada e de um propósito encontrado. O telemóvel mostrava várias chamadas perdidas de mulheres que tinham ouvido a sua intervenção e queriam ajuda para encontrar recursos nas suas próprias comunidades. Ligaria de volta depois de deitar a filha, oferecendo esperança, orientação prática e a lembrança de que eram mais fortes do que pensavam. Em casa, alimentou Emma ao jantar enquanto revia candidaturas de emprego de mulheres à procura de empresas que dessem novas oportunidades a sobreviventes de violência doméstica. Era um trabalho que lhe parecia mais significativo do que a antiga carreira, usar as suas competências não apenas para vender produtos, mas para reconstruir vidas. Ao deitar Emma no berço, Charlotte pensou em todas as mulheres que ainda estavam onde ela estivera, isoladas, controladas, com medo de sair porque não conseguiam imaginar sobreviver sozinhas. Doces sonhos, minha menina, sussurrou. Amanhã vamos continuar a mostrar ao mundo que as mulheres conseguem salvar-se, e salvar-se umas às outras. Emma esticou a mão e agarrou o dedo da mãe com aquela força familiar, adormecendo assim. Charlotte sorriu, lembrando-se da primeira vez que sentirá esse aperto, na sala de partos, quando Emma nascerá saudável e forte, apesar de tudo que tinham vivido juntas. Mesmo recém-nascida, Emma parecerá compreender. Eram uma equipa, enfrentariam juntas o que viesse. Agora, ao vê-la dormir em paz no lar que construíram, Charlotte sabia que a tentativa do Rick de a destruir revelara, afinal, o seu núcleo inquebrável. Ele tentará convencê-la de que não era nada, e ela descobrira que era tudo o que precisava ser. Lá fora, outras mães solteiras deitavam os filhos. Outras sobreviventes faziam planos para melhores amanhãs. Outras mulheres encontravam a coragem de fazer chamadas difíceis, escolhas duras, decisões que mudam vidas. A história de Charlotte era uma entre milhares, mas também era única, dela. Prova de que o amor não devia magoar. De que a força podia ser silenciosa. E de que, por vezes, o gesto mais corajoso era recusar aceitar menos do que se merecia. Apagou a luz do quarto da filha e foi para o seu, onde o portátil a esperava com e-mails de mulheres a pedir ajuda e de organizações a solicitar a sua voz. O amanhã traria novos desafios, novas oportunidades para transformar a dor em propósito. Mas naquela noite, Charlotte Bennett dormiu em paz, na sua própria casa, na sua própria cama, fazendo as suas próprias escolhas sobre a sua própria vida, exatamente como devia ser. A mulher que em tempos acreditara ser nada sem Rick Hartwell tornará-se alguém ainda melhor, ela mesma. Plena e livre. Forte o suficiente para se salvar, e generosa o suficiente para ajudar outras a fazer o mesmo. No fim, essa era a maior vitória de todas.